Olá! De acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, as prerrogativas do advogado existem para garantir o exercício da função com independência e inviolabilidade a serviço dos cidadãos. Quais são as prerrogativas do advogado? Prerrogativas. Esse é o tema do programa de hoje no OAB na TV, que começa logo após o intervalo. Até já! Existe uma grande diferença entre aquilo que te faz bem e o que não faz. Por mais que a aparência seja semelhante, o que te faz bem é aquilo que te supre de maneira correta. Já o que não te faz bem se apresenta como bom, mas quando você perceber, pode ser tarde demais. A advocacia é uma profissão séria, com profissionais sérios. Não aceite pessoas que se passem por advogados sem inscrição na ordem, pois isso é crime. Ou pessoas que ofereçam serviços jurídicos em nome de terceiros. Você merece uma boa advocacia, uma defesa qualificada. Você não está sozinho e merece um bom advogado. OAB. Olá, estamos de volta para o nosso primeiro bloco de entrevistas, hoje muito especial. Hoje a gente vai falar, o nosso tema de hoje, prerrogativas do advogado. Um tema já muito falado, muito discutido, e hoje a gente vai, nas minúcias, conversar com especialistas da área. Para tanto, estamos recebendo para o nosso primeiro bloco o doutor Bruno Cândido. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu agradeço muito o convite, doutor Carlos Ronaldo, e gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a diretoria da subseção de Januária, na pessoa do presidente Marcelo, pela brilhante iniciativa de realizar esse programa OAB na TV, em parceria com a TV Norte. É uma satisfação imensa estar aqui para poder contribuir de alguma forma para a advocacia, para poder debater sobre o nosso bem mais precioso, que são as nossas prerrogativas profissionais, e dizer também que é uma satisfação enorme poder participar desse programa, que certamente contará também com a presença da doutora Rosiane, que é a nossa delegada estadual de prerrogativas da OAB, e ao longo do programa nós iremos debater qual é essa importante função para a nossa classe. Mas agradeço o convite, é uma satisfação imensa estar aqui. A gente costuma dizer que os nossos programas são sempre muito educativos para os nossos advogados, para os cidadãos especialmente, que descobrem sempre os seus direitos, as suas obrigações, né? E hoje, em prerrogativas, o doutor Bruno Cândido, ele é advogado criminalista, é presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB de Minas Gerais, é membro da Comissão de Prerrogativas do Conselho Federal, especialista em ciências penais pela PUC Minas, é membro do Conselho de Criminologia e Política Criminal do Estado de Minas Gerais. Já esteve em Januária algumas vezes, nos presenteando com palestras belíssimas e de volta hoje está nos premiando a todos, aqui na nossa produção de programa, e a todos que vão ver esse programa, com mais esse bate-papo. Doutor, prerrogativas. Bem, prerrogativas são direitos e garantias dados ao advogado para que ele possa exercer sua profissão da forma como a Constituição impõe. A Constituição Federal, no artigo 133, traz que o advogado é indispensável à administração da justiça e que ele é inviolável no exercício da sua profissão, não existindo hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público. Então, para que o advogado possa exercer a sua profissão da forma como a Constituição lhe impõe, da forma como o artigo 6º e 7º do Estatuto da Advocacia determina, ele tem direitos e garantias para que ele possa exercer sua função de forma ampla. Nós costumamos dizer que as prerrogativas do advogado não são um direito do advogado, são um direito do cidadão, porque o cidadão é o destinatário final do exercício profissional exercido pelo advogado. O advogado só está ali representando uma parte para fazer prevalecer a justiça, para buscar a aplicação dos direitos do seu constituinte. E as prerrogativas são dadas a ele para que ele possa, da maneira mais honrosa, poder buscar fazer prevalecer o direito do cidadão. Então, eu digo que prerrogativas do advogado são direitos e garantias dados ao advogado para poder exercer de forma ampla o seu mistério da advocacia
E é importante dizer que prerrogativas não são privilégios da advocacia. Prerrogativas são direitos e garantias, quando muito bem ditas, que também são de outros órgãos envolvidos na prestação jurisdicional. Não é só a advocacia que tem suas prerrogativas. O Ministério Público, o promotor de justiça tem, o magistrado, enfim. É algo dado a todos os órgãos envolvidos na prestação jurisdicional para que a justiça atenda à sua finalidade, que é fazer justiça efetivamente. No trâmite aí dos processuais, acontece das prerrogativas serem violadas? E quando isso acontece? Infelizmente, atualmente, a advocacia vem sofrendo constantes violações às prerrogativas dos advogados. São inúmeras violações a advogados que atuam em qualquer seara, aquele que atua na área trabalhista, na área penal, enfim. Nós estamos nos deparando com constantes violações dessas prerrogativas do advogado. Quando nós assumimos a comissão de prerrogativas da OAB-MG, nós fizemos o compromisso de primeiro buscar o diálogo com as autoridades envolvidas na prestação jurisdicional, seja o magistrado, o promotor de justiça, o delegado de polícia, enfim, sempre buscar resolver de forma harmônica qualquer impasse que tenha para fazer prevalecer as nossas prerrogativas. E, quando isso não é possível, nós estamos atuando efetivamente, seja judicialmente, seja administrativamente, para fazer prevalecer essas prerrogativas que, infelizmente, vêm sendo violadas, sim, constantemente. São inúmeros os casos de violações no Estado de Minas Gerais. Para que vocês possam ter ideia, desde que assumimos, nessa atual gestão, a Comissão de Prerrogativas, já são mais de 1.046 processos ajuizados pelo Estado de Minas Gerais na busca de fazer prevalecer as prerrogativas dos advogados mineiros, o que é prova de que esses direitos vêm sendo violados. Seja aquele advogado que está querendo acompanhar o cliente num depoimento em sede policial, que está querendo formular perguntas. Infelizmente, estamos nos deparando com algumas situações de magistrados aplicando multa de litigância de má-fé em solidariedade ao advogado, que viola um direito do advogado, já que ele não é parte naquele processo, e é a OAB que tem o poder, dever de punir o advogado. Então, respondendo a sua pergunta, infelizmente, neste momento, estamos sofrendo algumas violações de prerrogativas nos nossos direitos e a OAB tem atuado, primeiro, buscando diálogo com as autoridades envolvidas na prestação jurisdicional e, quando isso não é possível, efetivamente atuando para fazer prevalecer direito. Seja através do ajuizamento de mandado de segurança, habeas corpus, enfim, qualquer medida necessária para fazer respeitar de forma intransigente o direito da advocacia, até porque, como a gente costuma dizer, quando nós recebemos a nossa carteira de advogado, nós prestamos um juramento. E esse juramento a gente promete atuar com ética e defender as nossas prerrogativas. Por quê? Porque a prerrogativa não é daquele advogado que está atuando, é da classe. Então, ainda que ele não se sinta cerceado em seu direito, ele tem o dever, assim como a OAB, de fazer prevalecer a sua prerrogativa profissional e buscar todos os mecanismos jurídicos para que o seu direito seja respeitado, porque é o direito da advocacia. Na sua resposta anterior, o senhor disse que produto final, o processo final disso é o cliente, é o cidadão. Nesse caso, o prejuízo, quando o advogado tem cerceado a sua conduta, o seu trabalho, acaba respingando também no seu cliente, porque o advogado acaba não fazendo o seu trabalho como tem que ser feito, né? Doutor Carlos Ronaldo, importantíssima a sua colocação. Quando há uma violação de prerrogativa ao advogado, não se está ofendendo o advogado diretamente, está ofendendo o cidadão que é o destinatário final daquele direito. Então, se eu estou impedindo o advogado de formular perguntas na fase de inquérito policial, eu estou, na verdade, cerceando o direito daquele investigado. Se eu estou tomando qualquer conduta que viole a prerrogativa do advogado, eu estou prejudicando a defesa do cidadão, eu estou prejudicando a atuação do advogado em prol do cidadão, eu estou prejudicando a prestação jurisdicional e, obviamente, o constituinte do advogado, que é o destinatário do direito efetivamente. O senhor é membro da Comissão de Prerrogativas da OAB do Estado. É um dos cargos que o senhor ocupa aí como advogado. Qual o papel da instituição nesse momento, no sentido de
de fazer cumprir essas prerrogativas? Olha, é muito importante a atuação da OAB sempre que ocorrer uma violação de prerrogativa do advogado. Nós estamos ali como defensor dos direitos daquele advogado e, na prática, como defensor da sociedade. Então, sempre que existir uma violação de prerrogativa e o advogado se sentir ofendido, ele deve fazer o contato com a OAB para que a OAB possa defender a prerrogativa daquele profissional e poder fazer valer a justiça, prevalecer os direitos. Então, o advogado está fazendo uma audiência e, eventualmente, lhe é cerceado um direito ou lhe é violada uma prerrogativa, entre em contato com a OAB vai até o local para tentar impedir que aquela violação de prerrogativa aconteça e, se aquela violação ocorrer, nós vamos tomar medida para que ela seja reestabelecidos os direitos do advogado, os direitos do cidadão e para que aquela autoridade que eventualmente cometeu essa violação de prerrogativa responda pelos seus atos. É comum, infelizmente, um advogado estar no balcão de uma secretaria. Ele quer acessar os autos que não estão em segredo de justiça. Ele não precisa de procuração, os autos estão disponíveis, ele tem direito a acesso integral aos autos. Se qualquer serventuário da justiça negar esse acesso, ele pode nos acionar, por isso que nós temos hoje mais de 70 delegados de prerrogativas pelo Estado. Nós temos procuradores regionais de prerrogativa para sempre atuar de forma incisiva na defesa do advogado. Então, o papel da OAB é fazer valer esse direito, é apoiar o advogado efetivamente sempre que ocorrer uma violação de prerrogativa. Aonde ocorrer uma violação de prerrogativa do advogado mineiro, lá estará a OAB para defender os direitos da classe, não tenho dúvida disso. E entre em contato com a OAB. Hoje nós temos o plantão da OAB 24 horas por WhatsApp. Nós temos um 0800 que atende 24 horas. Pode fazer contato, temos plantões nos fóruns. Aqui em Januária, na região, nós temos a doutora Rosiane, outros advogados que estão a postos para sempre que ocorrer uma necessidade de presença da OAB, ela estar lá para poder fazer prevalecer o direito. Então, o papel da OAB é na defesa da prerrogativa, é estar presente no momento da violação para impedir que ela aconteça. Caso não consiga impedir, entrar com as medidas cabíveis para reestabelecer o direito do cidadão, para fazer valer as prerrogativas do advogado e responsabilizar aquela autoridade que efetivamente cercear o direito do advogado. Constituição determina, Estatuto do Advogado prevê. E se uma autoridade violar essas prerrogativas? Olha, hoje nós temos um projeto de lei que busca a criminalização da violação de prerrogativa. Está se buscando que sempre que aconteça uma violação de prerrogativa, aquela autoridade responda criminalmente por aquele ato. Esse projeto de lei foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e está tramitando. Atualmente, o que tem acontecido? Quando se percebe um abuso da autoridade para que viole a prerrogativa, um dolo específico de violar o direito do advogado, cercear o direito do cidadão, aquela autoridade pode ser responsabilizada criminalmente pelo crime de abuso de autoridade. E, paralelamente a isso, se for o caso específico, a OAB pode buscar responsabilizar administrativamente nos órgãos correcionais daquela autoridade, através de representações disciplinares, seja no CNJ, no Conselho Nacional do Ministério Público, nas corregedorias. Então, sempre que houver uma violação de prerrogativa de forma dolosa, com a forma proposital de prejudicar o direito do cliente, do advogado ou a prerrogativa do advogado, a OAB pode sim buscar responsabilizar essa autoridade através da imputação do crime de abuso de autoridade aos órgãos competentes, bem como o manejo de medidas administrativas visando a responsabilização administrativa daquela autoridade. O senhor é membro da seccional e essa diretoria realizou há alguns dias aquela que está sendo chamada de um dos maiores encontros jurídicos do país, que foi a 16ª conferência realizada em Juiz de Fora. E lá foram tratados de vários assuntos de suma importância, entre eles estava prerrogativa. Foi lançada, inclusive, uma cartilha que deverá ser repassada aos colegas, eu penso que num tempo muito rápido. O que de importante, eu queria que o senhor falasse, até mesmo porque
O advogado sabe das prerrogativas, mas algumas coisas ainda precisam ser discutidas, conversadas. O que vocês estabeleceram lá a partir do lançamento dessa cartilha? Olha, foi muito importante para a classe dos advogados a realização dessa 16ª Conferência da Advocacia Mineira. Ela contou com mais de 3.900 advogados inscritos e uma unanimidade no evento foi a busca do advogado pelas suas prerrogativas, pelo respeito das suas prerrogativas profissionais. E não só a busca de efetivação do direito. O advogado estava buscando também conhecimento, porque nós precisamos nos atualizar sempre. Constantemente existem alterações na legislação que mudam e nos outorgam mais prerrogativas. Eu cito duas de 2016. Em 2016 foi publicada, entrou em vigor a Lei 13.245, que traz a ampla defesa do advogado na fase de inquérito policial. Traz lá que o advogado tem o direito de participar de todo o inquérito, tem o direito de formular perguntas para o investigado sob pena de nulidade e traz lá no parágrafo 12º do artigo 7º do Estatuto que a autoridade que violar o acesso do advogado aos autos incorrerá em crime de abuso de autoridade. Essa é uma lei que modificou o procedimento na fase investigativa de 2016. Nem todos os advogados têm o conhecimento dessa alteração, que é muito importante para a advocacia. Outra lei é 13.363, também do ano de 2016, que traz lá inúmeros direitos à gestante, à lactante, à adotante, aquela que recentemente deu à luz, vários direitos importantíssimos. Um deles é direito de vaga nos tribunais. A gestante tem direito de parar o carro dentro do fórum, dentro dos juizados especiais, dentro do Tribunal de Justiça, tem o direito de preferência em audiência, direito de preferência em sustentação oral, inclusive tem o direito de suspensão do processo pelo prazo de 30 dias. E nós, homens, também temos o direito de suspensão do processo pelo prazo de 8 dias em caso de nascimento do nosso filho. Nasceu, nós temos o direito de 8 dias, de suspender o processo por 8 dias. A mulher por 30 dias, aquela que recentemente deu à luz ou adotou uma criança. Isso é muito importantíssimo, são direitos novos, recentes, que nem todos aqueles têm conhecimento. Então, a cartilha, respondendo a sua pergunta, ela busca trazer conhecimento amplo, de maneira geral. Ainda que o advogado já tenha conhecimento de 90%, sempre vai ter algo que ele não tenha o conhecimento pleno, e traz lá quais são as formas de atuação, de reação no momento de uma violação de prerrogativa. Nós estamos mostrando para o advogado quais são os caminhos que ele deve tomar quando sofrer uma violação de prerrogativas. E também estamos exteriorizando nessa cartilha, levando ao conhecimento do advogado, quais os mecanismos de defesa que a OAB coloca à disposição do advogado. Como eu disse, nós temos um 0800, que está funcionando 24 horas, temos o WhatsApp. Lá em Belo Horizonte, nós temos plantão diário no Fórum da Justiça do Trabalho, nos juizados especiais. Nós temos delegado de prerrogativas no estado inteiro. Nós estamos colocando tudo isso à disposição do advogado para que ele, quando sofrer uma violação de prerrogativas, saiba como se portar e entre em contato conosco para que a gente possa agir imediatamente. Essa cartilha, na verdade, é uma cartilha de bolso do advogado. É aquilo para ele levar à audiência, para que se incorrer uma dúvida, ele poder olhar, ele vai ver de forma resumida quais são os direitos, as prerrogativas, se ele sofreu efetivamente uma violação, já tem lá os contatos, o que ele deve fazer, quem ele deve procurar, e ele pode acionar a OAB imediatamente. Então, é algo importantíssimo para o advogado no dia a dia. Não é um livro de cabeceira, é uma cartilha para usar no dia a dia do exercício da advocacia. Então, foi uma inovação muito importante dessa gestão e tenho certeza que vai ser muito útil ao advogado e já está sendo, porque eu já recebi esse retorno e, de forma muito satisfatória, vem ajudando os advogados na lida diária da advocacia. Olha, eu costumo dizer que é sempre um programa muito educativo para o cidadão, para o advogado, e a gente tem procurado aqui fazer um programa que atenda a todos que nos assistem, levando conhecimento para que os advogados e os cidadãos possam se aprofundar mais, e é isso que faz uma sociedade mais justa. Lembrando a você que esse programa ele é transmitido pela Voz News e é transmitido pela TV Norte. A Voz News tem um aspecto que é a nossa emissora de rádio, além de que, se você quiser rever o programa, esse e todos os outros que nós já gravamos, poderá acessar o site
da Alternativa e da TV Norte, e poderá rever todos eles, que vai ser assim uma grande alegria para a gente poder estar colaborando com você também. Dr. Bruno Cândido, agradeço imensamente a sua presença, é sempre um prazer, não só nas suas palestras, mas em conversas como essa, enriquece o nosso conhecimento, e eu tenho certeza que de toda a sociedade. Seja muito bem-vindo. Dr. Carlos Ronaldo, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Novamente, eu gostaria de parabenizar o presidente Marcelo por essa iniciativa, a diretoria da subseção de Januária por essa brilhante iniciativa que é a realização desse programa. Gostaria novamente de cumprimentar minha companheira de luta, doutora Rosiane, que está na lida diária dessa defesa das prerrogativas, e gostaria, se me permite, de terminar a minha participação conclamando todos os advogados que estão nos assistindo, todos os membros da sociedade civil que estão nos assistindo, para fazer uma corrente na defesa das prerrogativas do advogado, porque, como eu disse aqui nesse programa, o destinatário final da prestação jurisdicional é o cidadão. Se ocorrer violação de prerrogativa do advogado, é o cidadão que será prejudicado, porque ele é o destinatário final do serviço prestado pelo advogado. Então, precisamos todos unirmos forças para que os nossos direitos sejam respeitados como a Constituição Federal nos impõe. Ok, a gente fica por aqui com esse primeiro bloco. Daqui a pouquinho tem o segundo bloco. Eu aguardo você até já. Olá, estamos de volta com o nosso segundo e último bloco do OAB na TV de hoje, que está super interessante. O tema prerrogativas. Conversamos ainda há pouco com o Dr. Bruno Cândido, membro da Seccional Minas e membro também do Conselho Federal de Advocacia. É uma riqueza para esse programa, para conhecimento, para informação, que é o objetivo maior do nosso programa OAB na TV e que, repito, está sendo transmitido pela TV e pela Voz News. E você que quiser rever esse programa poderá acessar o site da Alternativa FM. Para o segundo bloco, vou conversar com a advogada doutora Rosiane Meirelles Lima, e que também é atuante aqui na subseção, na 123ª subseção da OAB, Januária, e a delegada de prerrogativas, delegada regional de prerrogativas. Doutora Rosiane, seja bem-vinda. Obrigada, Carlos. É uma honra, é um prazer estar aqui neste programa que tem tido uma repercussão muito grande, tem sido muito importante para poder informar a sociedade e os advogados e advogadas sobre o nosso trabalho, né, o que nós desenvolvemos aqui na subseção de Januária. Ok, olha, nós tivemos no nosso primeiro bloco uma conversa com o Dr. Bruno Cândido sobre prerrogativas. E ele nos falou de uma maneira mais ampla, estadual, federal. A senhora é delegada de prerrogativas e atua aqui na nossa subseção. No dia a dia, aqui na comarca, quais são as maiores dificuldades do advogado para exercer o seu trabalho? Carlos, você, nosso colega agora, iniciando sua militância na advocacia, você, como nós, vai encontrar várias dificuldades. As principais delas são acesso a autos, principalmente processos sigilosos, criminais, e muitos deles também o abuso de autoridades. Mas, como o Dr. Bruno brilhantemente falou, o papel da advocacia e da Comissão de Prerrogativas, da qual ele é presidente, é chamar primeiro essas autoridades, serventuários de justiça, para uma conversa.
E nós temos feito isso e tem conseguido muito êxito. Tanto é que, nestes últimos 2 anos, esse tipo de violação de prerrogativa diminuiu significativamente. Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouco dessas prerrogativas, exemplificando. O cidadão é abordado, digamos, é detido, e durante aquela investigação ali, o advogado tenta fazer o seu trabalho na prática. Você está falando da comunicação do advogado com seu cliente. Sim. Acontece muitas vezes que policiais despreparados, eles impedem o advogado de exercer a sua profissão. Então, ele viola a prerrogativa. Já aconteceu, inclusive, comigo. Graças a Deus, no passado, né, onde eu acompanhei um cliente e lá no batalhão, naquela época, eu fui impedida de ter acesso ao meu cliente. Isso foi tomado providências, depois eu procurei a OAB, foi aberto um processo administrativo disciplinar e de lá para cá parece que esse tipo de conduta não mais vem ocorrendo. Né? Então, quer dizer, é um ganho da advocacia, é um ganho do cidadão, que ele tem o direito de ter ali uma conversa com o seu advogado para explicar, esclarecer o que está acontecendo em benefício da sua defesa. Prerrogativas inerentes a funções. No caso do advogado, por que o advogado tem essas prerrogativas na sua visão? Eu entendo que a prerrogativa é a única linha que o advogado tem de defesa entre a autoridade, aquele aparato do Estado, formado por juiz, promotor, autoridades policiais. O advogado, a prerrogativa do advogado ali, quanto profissional, é que vai fazer essa diferença. E isso o que foi possibilitar? Um equilíbrio de forças, né? Que não é, o advogado não está sozinho, fraco daquele lado. Então, ele precisa de advocacia, porque o Estado, do outro lado, ele tem a autoridade policial, o juiz e o Ministério Público. Então, ele precisa dessas garantias fundamentais para exercer a defesa do seu cliente em plenitude. Então, esses conjuntos de garantias que vai desenvolver o trabalho do advogado em benefício da defesa de seu cliente. Doutor Bruno até nos colocou aqui, interessante, que o advogado pode sofrer alguma restrição no seu trabalho, mas o cliente lá no final do processo também vai absorver essa restrição. É preciso que dê a ele a condição de favorecer o cliente com o contraditório, com a ampla defesa, etc. Né? Quando há violação da prerrogativa, na verdade, o que está violando não é o exercício da advocacia em si. Sim. É a garantia dos direitos do cliente. Porque a advocacia ela tem sua função social. Né? O papel da advocacia ela é social também. Quais são as principais prerrogativas do advogado? Várias delas, né, se a gente fosse elencar aqui, são muito grandes. Eu acho que o mais importante é acesso aos autos, acesso ao seu cliente, que se estiver preso, né, mesmo que seja os autos, seja sigilo, o advogado tem direito a ter acesso para formular a defesa de seu cliente, a inviolabilidade do seu escritório, a inviolabilidade do seu material de trabalho, ele está acompanhado e representado por um delegado de prerrogativas ou pelo presidente da seccional ou um advogado em nome da OAB, quando ele for preso em flagrante no exercício de sua função. Então, assim, se a gente fosse elencar todas as prerrogativas, que são muitas, aquelas previstas no artigo 7º da Lei 8.906, a gente passaria o resto da noite. Mas essas são as principais e mais importantes, pelas quais a gente deve velar. Sendo essas primeiras respeitadas, as demais provavelmente também serão respeitadas. Doutor Bruno, quanto a senhora, deve ter uma série de problemas aí, deve ser chamados constantemente para solucionar tantos problemas, porque são
são vários advogados atuantes aí, a gente quer desejar sucesso, quer trazê-los novamente aqui, sempre que a gente tiver uma oportunidade de ter com esse tema de prerrogativa. Hoje nós estamos tendo a senhora como delegada, doutor Bruno como membro da Comissão Estadual e Federal. Sejam muito bem-vindos e a gente quer agradecer muitíssimo a participação de vocês aqui no nosso programa. Carlos, a gente que agradece e aproveitar a oportunidade para dizer que estamos à disposição dos advogados e advogadas da subseção e da região a qual representamos, que nós não medimos esforços na luta para poder defender as prerrogativas, onde quer, como o doutor Bruno bem disse aqui, que tem um advogado que tem a sua prerrogativa violada, lá nós estaremos para defender o advogado e o cidadão, que é o maior interessado que essas prerrogativas sejam respeitadas. E queria finalizar dizendo que a gente tem que exercer a advocacia com habilidade, eficiência, mas a advocacia, ela, como costuma dizer o nosso presidente, ela não é uma profissão de covardes. Então, vamos exercê-la sem temor, junto às autoridades, junto à população, serventuários de justiça, e é o nosso papel, nós estamos aqui para cumprir. Ok, agradecer ao doutor Bruno, que participou do primeiro bloco, a doutora Rosiane Meireles, que está terminando esse programa aqui conosco. E relembrando que nessa 16ª conferência, vários assuntos foram debatidos. Prerrogativas foi um deles. O direito pela participação da mulher na política de uma maneira mais efetiva, ela está muito tímida. Enfim, foram tantos assuntos debatidos lá e que ao longo dos nossos programas a gente vai trazer esses assuntos aqui para levar não só para os colegas advogados, mas também para toda a população. Lembrando a você, repito, poderá rever esse programa se quiser. Está no site da Alternativa FM, da TV Norte, e aí estão todos os nossos programas lá e você vai poder revê-lo. Eu gostaria de dizer que daqui a 15 dias nós estaremos de volta com um novo programa inédito para você, com certeza, se Deus quiser. Um grande abraço e até lá.